Muito boa tarde, em primeiro lugar. Vamos dar então início aos nossos trabalhos. Temos uma agenda pesada hoje à nossa frente. Como sabem, a reunião de hoje é dedicada a um conjunto de audições sobre os estaleiros navais de Viana do Castelo, audições essas que foram objeto de aprovação na Comissão, na sequência de um requerimento nesse sentido apresentado pelo Partido Comunista Português. Presidente, certamente que irei fazer todos os esforços nesse sentido para cumprir os desejos de eficácia dos trabalhos desta Comissão. Naturalmente, eu poderia colocar diretamente perguntas, mas, de facto, os acontecimentos do início desta semana obrigam-me necessariamente a fazer uma introdução prévia. Nesta segunda-feira, ontem, foi feito um anúncio por parte do Governo de intenção de privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo, de dar indicações à Empordef e à parte pública para preparar, no prazo de 45 dias, a privatização dos estaleiros. O mínimo que eu posso dizer sobre este anúncio é de que se trata de um ato que está imbuído de um profundo cinismo e que, não obstante a sua evidente gravidade, não conduz à introdução de nenhuma novidade. A privatização dos estaleiros fazia parte do programa do governo anterior. A privatização dos estaleiros fez parte do legado do anterior governo em junho, quando apresentou um suposto plano de reestruturação acompanhado com um despedimento de 400 trabalhadores até ao final do ano. E por isso, em si mesmo, este anúncio dá sequência àquilo que era uma intenção manifestada pelos governos anteriores e que não traz em si mesmo novidade nenhuma. Espero que, não obstante a sua gravidade, não tenha tido como objetivo imediato retirar alguma importância à audição que começamos hoje e particularmente a audição do Dr. Luís Novaes. De facto, vender um património estratégico numa área quase única da atividade económica em Portugal, com os despedimentos que arrastará certamente, é um ato de gravidade, embora em si mesmo, repito, não seja um ato inovador. Em agosto de 2011, a Empordef tomou posse constituída por 4 pessoas: Vicente Ferreira, Jorge Camões, Luís Novaes e António Mendonça. O Sr. Dr. Luís Novaes recentemente decidiu demitir-se em Empordef, dizendo que, e passo a citar, acusando a administração da Empordef de inércia relativamente aos estaleiros navais de Viana do Castelo. Ao que foi retorquido pela Empordef, dizendo que o Sr. Doutor tinha uma visão diferente, estou a citar, em relação à solução preconizada pela Empordef para os estaleiros. E, naturalmente, a pergunta base é esta, Sr. Doutor: o que é que significa ter uma visão diferente e o que é que significa, da sua parte, ao fim de 9 meses, ou vá lá, 7 meses e meio, chegar à conclusão que a Empordef sofria de inércia? Sofria de inércia por razões e por responsabilidade de quem? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos enquadradores. O exemplo dos barcos para o Douro Azul. São projetos de 4 barcos-hotel que não foram entregues aos estaleiros navais de Viana do Castelo, que foram objeto de um contrato com a Empordef em novembro de 2011, mas que só chegam ao conhecimento dos estaleiros navais de Viana do Castelo em fevereiro de 2012. Isto é, 2 meses, 3 meses depois. A 15 dias de caducar o respectivo contrato de promessa. Eu gostava que comentasse este facto, se isto faz parte ou não daquilo que designou por inércia. Outro exemplo, os asfalteiros. Porquê é que este governo, a Empordef e este governo, andaram 9 meses, para arranjar uma solução financeira para arrancar um contrato que estava assinado desde fevereiro? Porquê é que este governo não presta aquilo que, financeiramente, até podia ser, o Sr. Doutor confirmará, um adiantamento? Porque, segundo creio saber, o contrato destes navios asfalteiros pressupunham um pagamento intermédio faseado suficientemente volumoso da parte do
contratante que permitia a devolução imediata desse adiantamento. O que é que andou a fazer, de facto, a Empordef e o Governo, que não encontraram uma solução financeira para começar um contrato, a concluir e a concretizar um contrato que foi assinado em fevereiro do ano passado? E hoje, um ano e pouco depois, um ano e um mês, continua por arrancar. É isto que o senhor significa ou quer traduzir por inépcia ou inércia? E, finalmente, uma pergunta que é óbvia. Sr. Doutor, se não houvesse esta inércia perante estes dois contratos, qual é a sua opinião, Sr. Dr. Luís Novaes? Os estaleiros navais, neste momento, tinham ou não tinham condições para estar a trabalhar há muito tempo? Tinham ou não tinham condições para ter a sua capacidade instalada a ser usada em plena há muitos meses? Tinham ou não tinham condições para ter os seus 650 trabalhadores a trabalhar há muitos meses? Dei 2 exemplos, o Sr. Doutor saberá outros, eventualmente, que se prendem com a captação de outros clientes ao nível nacional e internacional e que se prendem com a conclusão, por exemplo, de um navio de patrulha oceânica que está praticamente construído para a Armada Portuguesa e praticamente em vias, se mantiver nesta situação, de ser condenado à destruição por efeito do tempo, por erosão do tempo. E se, finalmente, termino, Sr. Presidente, com esta pergunta, se acha legítimo ou não acha que nós possamos concluir que houve uma intenção, ao longo destes meses, através da tal inércia, de degradar ainda mais a situação económica e financeira dos estaleiros navais de Viana do Castelo, de condenar os trabalhadores à pior das indignidades, que é receber e estar parado recebendo o vencimento, se isto não estava feito ou se não integrava um plano pré-concebido de desvalorização dos estaleiros com vista à sua privatização. Muito obrigado. Sr. Luís Novaes, eu vou regressar ao início desta audição. O senhor, isto são palavras textuais que eu tomei nota, disse o seguinte: até ontem parecia que estavam a ganhar os que queriam encerrar os estaleiros. Foi dito pelo senhor no início desta audição. Eu julgava que tinha sido uma espécie de lapsus linguae, mas de facto o decorrer e do decurso desta audição demonstra-me cabalmente que há, não é bruxas, mas há factos concretos que apontam em interesses instalados para, de facto, não é encerrar os estaleiros, mas degradar completamente os estaleiros. O senhor saberá exatamente a quem se refere, mas esta Comissão Parlamentar de Defesa tem todo o direito de o questionar no sentido de nos dizer e transmitir ao país quem é que o senhor julga que, pela sua postura, pelos seus atos, pelas suas decisões, estava apostado em encerrar os estaleiros. Gostava que começasse por esta resposta em termos gerais. Uma outra questão de natureza geral. Ao Sr. Dr. Luís Novaes. Eu não vou discutir posições ideológicas consigo sobre as virtualidades ou não virtualidades da privatização de setores económicos estratégicos e, designadamente, de uma área estratégica de referência como é os estaleiros. Não vou. Não é essa a nossa posição aqui e, naturalmente, aceito a sua opinião como aceitará a minha. A verdade é que, se eu fosse adepto dessa sua teoria, dificilmente aceitaria um cargo de gestor público. Se estivesse convencido de que a solução de uma empresa só existiria num quadro de uma privatização. Poderia ser gestor privado, mas gestor público não aceitaria. Mas, independentemente disso, o Sr. Dr. Luís Novaes trouxe-nos aqui para cima da mesa uma coisa muito interessante em resposta ao Sr. Deputado Abel Batista. É que o contrato da Douro Azul e o contrato dos asfalteiros
a concretizarem-se e a avançarem, não só ocupavam todo o corpo de trabalhadores da empresa, como necessitava, eu não sou capaz de reproduzir os números, mas de centenas de milhares de horas de trabalho a mais durante 2012 e 2013. Isto é, só os asfalteiros e os barcos do Douro Azul asseguravam trabalho por mais 2 anos, quase 3. E então, Sr. Dr. Luís Novaes, esta empresa é viável no quadro público ou não? Porque é que ela, se tem este trabalho na frente, se tem esta capacidade de realizar trabalho, se precisa ainda de mais trabalho do que aquele que os seus trabalhadores podem oferecer neste momento, por que raio é que nós havemos de estar a colocar em cima da mesa a hipótese de privatização, não privatização? Não, é viabilização no quadro em que ela existe. Não me parece que seja defensável defender a privatização quando temos uma empresa que o senhor próprio reconhece com dados, melhores do que eu, que é viável e tem trabalho assegurado. Senhor Dr. Luís Novaes, para encerrar este capítulo, acha ou não acha que se conseguir despir a sua posição ideológica, esta empresa podia e devia estar a trabalhar e podia e devia continuar a trabalhar de uma forma rentável, sendo pública, tendo o mesmo estatuto que tem agora ou não? É que não vale a pena reproduzir posições ideológicas. Vamos apenas embarcar e enfrentar concessões económicas. E gostava de lançar este desafio. Terceira questão. Falou nas contrapartidas. Eu gostava que discriminasse e concretizasse. Finalmente, estas 2 perguntas são de pormenor, são muito mais rápidas. Uma outra pergunta de pormenor, mas também relevante, é Douro Azul. O Sr. Doutor enunciou as condições de contrato, também em resposta à inquietação levantada nas perguntas do Sr. Deputado Abel Batista, que está inquieto até pelas atas por assinar. Eu gostava que o senhor, que reproduziu as condições do contrato, me dissesse o seguinte: como é que é explicável que, tendo sido assinado um contrato com a Douro Azul completamente discriminado em novembro, e sendo esse contrato assinado por 4 elementos da Empordef, um dos quais presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, a proposta para a elaboração de uma proposta de preço para estes barcos só tivesse sido chegado a meio de fevereiro, a 15 dias do encerramento do contrato de promessa. E o senhor Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros ter dito que havia, e ter dito publicamente, que havia outras hipóteses para além dos asfalteiros de encomendas, mas nunca ter concretizado internamente nos próprios estaleiros esta possibilidade. Como é que o senhor explica esta situação? Resumindo e voltando à minha pergunta, é capaz, senhor Dr. Luís Novaes, no meio deste imbróglio, não suspeitar, pelo menos, de interesses e pessoas representando interesses apostados ou em encerrar ou em degradar completamente a valorização desta empresa? Muito obrigado.